Ô, gente, bolsonaristas vão ficar muito chateados se assistirem esse vídeo, porque esse vídeo vai trazer novidades da economia que vai ser uma realidade dura, difícil para eles aceitarem. As coisas melhoraram e muito na economia, muito. Inflação diminuiu, o PIB está aumentando, o desemprego diminuiu. Nós temos vários dados econômicos positivos. Está tudo às sete maravilhas? Já claro que não. O Brasil é um país muito desigual e com muitos problemas. Mas vamos ver esses dados que até a Miriam Leitão teve que admitir são muito bons. Lembrando que, se tratando de um react, eu sempre vou interromper quando achar necessário, porque se eu não interromper, eu perco o uso justo do vídeo e o vídeo perde a sua funcionalidade, né? Então é obrigatório interromper o vídeo durante o vídeo. Vamos lá. O Produto Interno Bruto, PIB, do Brasil cresceu 0,8% no primeiro trimestre deste ano. Ele acelerou em relação ao quarto trimestre do ano passado, quando caiu 0,1%. Em valores nominais, a economia brasileira movimentou 2,7 trilhões de reais de janeiro a março, segundo dados divulgados nesta terça, 4 de junho, pelo IBGE. O resultado ficou acima do esperado pelos analistas. A mediana das projeções indicava uma expansão de 0,7% no... Mas os analistas, em geral, são liberais. E a política do governo Lula não está sendo liberal. Então, eles nunca iam imaginar que uma política de ampliação de investimentos públicos iria ter resultados tão positivos, porque isso contraria a ideologia deles. Primeiro trimestre. O crescimento do início deste 2004 foi o maior desde o segundo trimestre de 2022. Graças a esse desempenho favorável, o Brasil ultrapassou a Itália e se tornou a oitava maior economia do mundo, segundo a agência de consultoria Austin Rating. O país passou a somar 2,33 trilhões de dólares em PIB anualizado, valor superior ao do país europeu, que é de 2,33 trilhões de dólares. Não custa lembrar... Espera aí que eu vou voltar aqui, porque a Miriam Leitão disse o seguinte: PIB cresceu 0,8 no primeiro trimestre. Acertaram os mais otimistas. Pô, até você, Miriam Leitão. Pelo menos a Miriam Leitão é uma pessoa que reconhece os dados. Aí a gente tem que, dizer, porque é uma liberal que não está negando a realidade. Não entrou no modo negacionismo. Boa, Miriam, boa. Embora a agenda econômica da Miriam Leitão não é nem um pouco progressista perto da nossa, né? Enfim, elogio peronomútil. Dólares. Não custa lembrar que em 2022, o último ano do governo Bolsonaro, e após uma série de desempenhos ruins na comparação com o resto do mundo, a economia brasileira havia caído para a 13ª posição. O fato desse crescimento ter sido acompanhado, de inflação em declínio e emprego em alta, significa um crescimento sem solavancos, sem contraindicações para a economia, um crescimento saudável que faz o governo manter aí a sua expectativa de 2,5% no final do ano. O mercado está apostando um pouco menos, apostava menos também nesse crescimento do trimestre, apostava em 0,6%, 0,7%, surpreendeu, teve uma diferença em relação ao crescimento do ano passado como um todo, especialmente do primeiro trimestre do ano, que o crescimento é comparado esse trimestre com o primeiro de 2023, aí foi um crescimento de 2,5% em relação ao outro. Sabe que até um pouco arriscado, notícias importantes da economia nacional, porque o Roberto Campos Neto já sinaliza com caos. Tem que aumentar os juros, a inflação vai descontrolar, então o governo tem que tomar essas cautelas. Talvez tenha sido... O Jeff fala uma coisa importante aqui. Assim que esses dados estavam vindo muito, muito, muito positivos, o Roberto Campos Neto de fato falou que a inflação vai aumentar, não sei o quê, e segurou a queda da taxa Selic. Lembram disso? A taxa Selic estava caindo muito rapidamente, ou até mesmo o Roberto Campos Neto estava cedendo aos dados da inflação, aos dados do desemprego, aos dados do PIB, mas agora que os dados estão vindo ainda melhores e pressionando ainda mais
para a queda da taxa Selic, ele quis segurar um pouco a onda da taxa Selic e não defender uma queda tão significativa. Só que ele não vai ficar muito mais tempo na gestão do Banco Central. Ele vai sair no final do ano e é provável que o Galípolo se torne o novo presidente do Banco Central. Vamos seguir. Por isso, viu, Tereza, o governo não bateu o bumbo. É a manutenção de uma trajetória que vem se sustentando desde o início, né, do governo Lula. Recuperou já em 2023 e agora confirma novamente. Em certo sentido, desmente algumas expectativas do mercado, né, em relação à magnitude desse crescimento. Falasse que o anualizado, esse crescimento foi de 2,5%, não é isso? Comparado esse primeiro trimestre com o primeiro trimestre do ano passado. Isso. Ele cresceu 0,8% em relação ao trimestre anterior, mas anualizado o crescimento comparado trimestre a trimestre deu 2,5%. E se eu não estou equivocado, as previsões eram inclusive inferiores a esses 2,5%, né? Então acho que é uma sustentação de um padrão, né? Mas ainda o Brasil precisa, para conseguir ter mais margem, né, de crescimento e desenvolvimento, precisa apostar em cifras, digamos assim, em percentuais superiores. De qualquer maneira, fora de dúvidas, né, que é um passo muito importante que vai consolidando, né, um padrão econômico nacional em relação ao que o país estava até 3 anos atrás. Haddad ressalvou. Pois é, o Brasil estava na pindaíba, 13ª economia, desemprego aumentando, enfim, a gente lembra. Ou lá na fala dele em Roma, a questão do Rio Grande do Sul, né, Miola? Que é cedo para prever qual será o impacto, né, do decréscimo, digamos assim, do tombo da economia gaúcha, e que a economia gaúcha, disse ele, responde por 7% do PIB nacional. Aproximadamente, O estado dele, eu não sei se é isso não, mas deve ser. Era ao redor de 6,5%, 7%, é isso. Ele acha que não será algo que ao longo do ano, digamos que isso possa ser compensado, que não afeta a previsão de 2,5%. E é uma ótima notícia esse crescimento do PIB nesse primeiro trimestre, o 17º maior crescimento entre 53 países pesquisados, segundo a consultora Austin Rating. E também essa mesma consultora anunciou hoje, ou se pode deduzir da divulgação dela, que o Brasil ultrapassou a Itália e hoje é a 8ª economia do mundo. Então, esse é um tema que a gente pode celebrar, né? Mostra uma espécie de consistência do nosso crescimento, pelo menos ao longo desses últimos tempos. Com certeza, com certeza. A economia brasileira reagindo. Os dados estão aí, né? Não há muito mais o que dizer, a não ser que o Brasil teve uma recuperação em dados ao mesmo tempo. Quer dizer, não só a inflação caiu, não só o desemprego melhorou, né, caiu também, mas você teve um aumento significativo do PIB, isso é muito importante. E foi isso que pressionou a taxa Selic a cair de 13,5% para os 10 e pouco que está agora, né? Mas vamos ver se vai continuar caindo, inclusive com uma nova gestão em breve, né? Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.